Muito bom, muito bom. Bom, então, oficialmente aqui, a gente está começando mais um webinar da Brad. Hoje a gente tem aqui a Emanuela e a Luana na Públia, vão compartilhar com a gente informações bem legais aqui, relevantes, sobre gestão de mídia programática. Bom, muito obrigado aí pela presença de todos, bom dia para todo mundo. Para quem ainda não conhece a Brad, rapidamente aqui, a Brad é uma entidade, é uma organização sem fins lucrativos. Atualmente ela reúne aí aproximadamente 500 empresas, 400 a 500 empresas. Esse número está desatualizado, hein, gente? Já estamos em 450 empresas, no meio do caminho para 500. E atualmente, então, a gente está com essa quantidade de associados espalhados pelo Brasil. A gente é um ecossistema, né, de empresas que atuam no segmento de comunicação e marketing digital, e a Brad tem como proposta aí colaborar com a melhoria desse ecossistema para todos os players, né? Não só para quem presta serviço nesse segmento, para quem contrata, para governo, auxiliar governo aí com avaliação de leis, né, de licitação, mas principalmente promover muito network e reciclagem de conhecimento, né? Trazer aqui nosso negócio, ele constantemente ele muda, né? Ele tem muitas novidades, né? Muitas novas ferramentas. Nem se fala então agora com a entrada de IA. Então a nossa missão aqui na Brad é manter aqui os associados sempre bem informados, up to date aí com relação às novidades. Dessa vez então a gente vai trazer aqui um conteúdo bem bacana sobre mídia programática. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Brad e participar do nosso ecossistema, fique à vontade. A gente realiza reuniões presenciais, online como essa, enfim. Se conecta, conhece um pouco mais e vem fazer parte aqui do nosso ecossistema. Muito bem, Luana, Emanuela, muito obrigado aqui pela presença de vocês e pela contribuição. Então, vocês com muito mais propriedade que eu podem se apresentar e discorrer sobre o tema proposto aqui. Muito obrigado. Sigam em frente agora. Perfeito, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigada aí pela introdução e também pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho hoje para vocês sobre mídia programática. A ideia aqui, pessoal, é esclarecer um pouco dos fundamentos, né? O que que é de fato a mídia programática, como que ela funciona, porque existe algumas místicas assim em cima e algumas dúvidas em relação às diferenças da programática em relação a outras plataformas, principalmente em relação ao Google. Então a gente traz hoje aqui um pouco dos conceitos para vocês, que nada mais é a mídia programática, na verdade é simples, nada mais é do que uma forma automatizada da gente comprar espaço publicitário online. A mídia programática, ela não é a mídia display na internet. A mídia display faz parte de um ecossistema muito completo e omnichannel de canais que a gente hoje pode fazer mídia 360 de forma programática. A gente consegue fazer campanhas até em meios que são tradicionalmente offline, que passam a migrar para um modelo de compra automatizado. E, por exemplo, eu estou aqui nessa mandala, vocês vão ver até Flix Cinemas. Então, assim, praticamente todas essas soluções aqui que vocês veem nessa mandala são compras de forma programática. O que que é isso? Luana, só para avisar, a sua tela não está compartilhando? Ah, não está compartilhando, não está mudando? Não, pode compartilhar novamente, por favor? Peraí, deixa eu parar então. Aqui, ó. Pronto? Foi? Agora sim, foi. Ah, pronto, então deu. Ó, pessoal, então aqui tá a mandala que eu falei para vocês, né? A gente trabalha programática hoje através de um software, a DSP, que a gente chama, né, que é a Demand Side Platform. Então, esse software, ele engloba praticamente todas essas soluções de mídia que a gente está vendo aqui nessa mandala. A gente, inclusive, como eu falei, a gente trabalha com cinema, a gente consegue fazer mídia display na TV aberta, é um formato bem tradicional que a gente costuma ver até no futebol, né, que reduz a tela e aparece banner na tela. A gente já fala, inclusive, de áudio através de Spotify, de Deezer, de rádios online. Então, o próprio Out of Home, hoje, né, que também é um meio totalmente tradicionalmente offline, que agora também passa a migrar para essas telas digitais, para esses formatos automatizados. Então, assim, a Publi hoje tem uma solução completa, né, porque a gente se posiciona muito forte como uma empresa que faz gestão e operação de plataformas digitais, então vai muito além somente de mídia programática, muito além só de uma trading desk.
Entretanto, esse software, ele nos permite fazer esse gerenciamento com muita inteligência, com mais profundidade e com muitas camadas de tecnologia. Tecnologia de visibilidade de anúncio, tecnologias antifraude, de brand safety. Então, é uma compra muito mais segura, né? O próprio Google entende a importância dessa robustez a partir de determinadas intenções, determinadas verbas, que a principal DSP do mercado é a DV360, que é a DSP do Google. A gente trabalha com umas 4, 5 DSPs diferentes, porque tem segmentos que rodam melhor em uma, tem segmentos que não rodam em outras. Por exemplo, o BET é um segmento que não roda em DV. Mas aqui, ó, fora a rede social, Kawaii, Meta, Google, TikTok, fora essas plataformas, todas as outras que vocês estão vendo aqui, a gente compra através da DSP. Então, qual é a vantagem? Através de um parceiro, de um software de inteligência, a gente consegue, do dia para a noite, oferecer para o nosso anunciante uma solução omnichannel e completa de nível sênior, e ainda sem gerar despesas no processo das agências. Então, assim, a vantagem disso é exatamente essa, é trazer camada de inteligência, trazer plataformas digitais e ter esse nível de serviço sênior de um dia para o outro sem aumentar as despesas, né, da agência. Então, assim, vamos falando um pouquinho dos formatos de anúncio, né? Aqui a gente traz um pouco dessa versatilidade da DSP que eu falei para vocês. A gente aprimora o processo de compra, a gente tem tecnologias integradas lá, como eu mencionei agora há pouco, otimização em tempo real e informação em tempo real também, porque não só a gente otimiza essas campanhas para garantir que as estimativas de proposta sejam entregues no final da campanha, quanto a gente traz informações em dashboard em tempo real para vocês. Vocês podem terceirizar essa operação, como eu falei, sem adicional de custos e de investimentos para a empresa, mas não ficam cegos no processo, né? Porque isso às vezes é uma dor. Eu prefiro trazer para dentro de casa, eu prefiro operar internamente, porque eu tenho controle dos dados, eu tenho controle dos KPIs, e é isso que a gente consegue trazer para vocês através desses dashboards. Eles são conectados via API das plataformas, então ele traz totalmente toda a transparência para o processo, não tem manuseio humano, não é a publi imputando os dados lá, e é um dash que ele traz esses dados em tempo real. Então, vocês podem começar o dia de vocês aí abrindo o dash, acompanhando as campanhas, e sempre tem um contato direto aqui dentro da empresa, que vocês buscam, né, essas informações, tirar de dúvidas, resolver problemas. Eu acho que, principalmente quando surgem os BOs aí de plataformas, que a gente vê a importância de ter um parceiro com a entrada direta, com contato direto com esses players, e também com essa experiência de muitas vezes, em questão de 2 horas, já ter resolvido essas dores, né? Então, o que a gente consegue entregar aqui na DSP? A gente fala de mídia display, mídia tradicional, né? O estático, o rich media, o dinâmico, todos esses formatos tradicionais que vocês mais conhecem, que a gente também consegue comprar através do Google, e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês um pouquinho das diferenças. Rich media, esse formato mais interativo, que costuma ter um CTR mais alto, que costuma ter toda essa interação com o anunciante, a gente também consegue adaptar e auxiliar vocês na produção desse material. E esses formatos a gente auxilia na produção aqui, ou também a gente indica fornecedores que trabalham com isso. Temos também o Video Ad Extender, que é um formato em que a gente pega esses materiais de redes sociais, de influenciador digital, formatos em vídeo, e a gente adapta para um formato de display. E por que a gente adapta para esse formato, né? É uma produção totalmente pública que entrega, porque o inventário de display, o ambiente de display na internet, ele é muito maior que o ambiente de vídeo. Então, a partir do momento em que a gente consegue fazer essa adaptação para rodar nesse ambiente, a gente tem mais possibilidades de segmentação, a gente tem um CPM muito melhor, muito mais agressivo, e tem esse inventário muito maior, né? Então, assim, é um casamento completo entre, por exemplo, ações de influenciadores. A gente trabalha muito forte com os nossos parceiros com essas ações, que a gente pega os materiais de rede social e joga nesse canhão, né, das plataformas digitais, da internet. A DSP hoje tem acesso a 98% do inventário mundial de display, assim como o próprio Out of Home, que a gente trabalha ali no software, a gente consegue fazer painéis na Times Square. Então, assim, ele é, além de toda a inteligência, de toda a granularidade,
internacional, é mundial. Então, a gente faz campanhas, inclusive, muitas campanhas para fora do Brasil, e isso vai trazendo para vocês uma possibilidade de ampliar para os anunciantes e para o mercado de vocês a oferta, né, de serviços e de produtos que vocês têm aí na carta de vocês, sem precisar aumentar o time, sem precisar investir em grandes treinamentos, em certificações, porque vocês entendem, né, até melhor do que a gente, a necessidade que tem de aumentar time, de aumentar a estrutura, de trazer mais robustez para o processo para poder entregar tanta solução. Então, a gente sai aqui somente do ambiente de Meta e Google, que é onde hoje, internamente, as agências concentram mais os investimentos quando fazem essa operação, e passa a levar para o anunciante mídia em todas as plataformas digitais. E se ele perguntar para vocês hoje, vocês são especialistas em Netflix? Vocês podem dizer que são, em Spotify, até em Tinder, PicPay Ads, enfim, vocês conseguem hoje se afirmar como especialistas em todas as plataformas digitais de um dia para o outro. Então, essa é a grande vantagem aí dessa terceirização. Aqui a gente tem um exemplo bem clássico de Video Ad Extender, que é esse formato que eu estou falando para vocês, que é exclusivo nosso, que a gente pegou esses materiais de Garnier, eles os passaram, que eram materiais de rede social, de influenciadores, adaptamos e entregamos um alcance muito maior nos demais portais, não ficamos apenas ali sujeitos ao alcance orgânico do influenciador, que hoje chega a 3, 5%. 5% acho que até seria bem ousado eu dizer, já que a gente chega organicamente de influenciador. A gente também tem esse serviço no nosso portfólio, então a gente faz o intermédio do anunciante, das agências com os influenciadores, e os números hoje mostram que 3% é um alcance bom orgânico que eles entregam. E aí, qual é o ponto principal aqui, né? Quando a gente faz esse material aí de influência, esses 3% que eu consigo conversar com a audiência desse influenciador, nem sempre é os 3% que eu quero, nem sempre é o meu público. Porque, por mais nichado que o influenciador possa ser, ele não tem somente pessoas de interesse daquele nicho ali. Tem os curiosos, tem quem acha bonito, tem quem gosta, tem o hater. Então, às vezes, quem garante que esses 3% da marca não vai ter 1,5% ali de hater entregue? E aí, a gente consegue aqui canalizar a assertividade, aumentar o alcance, segmentar o público, trabalhar com outras estratégias casadas de retargeting, de lookalike. Então, assim, a DSP nos permite várias camadas de soluções e não é um absurdo, né? Assim, às vezes também, geralmente, quem não trabalha com isso pensa que é inacessível, que é muito caro, mas a gente na Publi, a maioria das plataformas, hoje a gente trabalha com investimento mínimo de R$ 5.000. Então, assim, 5 mil por plataforma, né? Tem uma outra que o mínimo é maior, mas daí é por limitação da própria plataforma. A gente tem uma tabela ali que consegue explicar. Só que a gente é viável para todo tipo de anunciante, e ainda a gente consegue fazer um upsell e trazer uma receita nova para o nosso negócio, sem precisar ir desprender da despesa, né? Então, aqui tem vários modelos legais do Video Ad Extender. E também a DSP permite que a gente faça campanhas de vídeo nessas plataformas, o in-stream e o out-stream. O in-stream, né, é aquele que a gente depende de um player de vídeo para rodar. Quero ver os gols da Copa do Mundo de ontem, eu sou muitas vezes obrigado a assistir esse vídeo antes, então, obviamente, ele tem uma taxa de visualização muito maior, mas porque na maioria das vezes eu obrigo a minha audiência a assistir até o final. E o Outstream, ele não está atrelado a um player de vídeo, ele roda no meio de um conteúdo, então, claro, obviamente a gente sempre se preocupa com essa qualidade de entrega, com conteúdo semântico, com afinidade, mas a gente entrega esse vídeo para aquela audiência naquele momento certo. Então, independente do portal, a gente consegue pegar aquela pessoa que navega por muitos sites diferentes, que não tem um comportamento só de compra. Por exemplo, eu, Luana, sou público-alvo de muitas marcas, mas não estou no meu momento de me relacionar com todas elas. Então, através de toda a inteligência e tecnologia ali de MDP, de dados de terceiros e de cookies, enfim, que a DSP nos entrega, a gente consegue saber exatamente qual é o modelo da Luana para entregar esse conteúdo. E esse Outstream, ele tem uma taxa de visualização menor. Entretanto, quando a gente vê que a gente tem um engajamento nesse vídeo, muito provavelmente é um público muito melhor e mais qualificado para a gente trabalhar retargeting no lookalike, por exemplo. Porque se ele viu esse vídeo até o fim, é porque ele se interessou no conteúdo. Ele não foi obrigado, ele poderia ter passado reto.
Então, a gente faz muitos casos, assim, de segmento de educação, de finanças, inclusive até governos, que a gente associa a conteúdos que a gente consegue ter um índice de visualização, muitas vezes, de mais de 90%. A gente consegue controlar muito bem a questão da visibilidade do viewability dos anúncios, né? A gente tem o formato Native Ads, que é um formato, eu acho, conhecido por todos, que ele se camufla ali como notícia no portal. E aqui também pode ser muito conhecido como o famoso clickbait, né? Perca 10 quilos até o verão, pare a queda de cabelo em um mês, cresça seus cabelos, em toda aquela solução do clickbait que a gente conhece. Só que aqui a gente precisa estar atrelado a boas práticas. E quando a gente consegue fazer um gerenciamento muito qualificado, o CTR do Native Ads costuma ser muito maior do que display e vídeo. Não é à toa que está nessa ordem, né? A gente começou ali do menor para o maior, digamos assim. Por exemplo, a gente fez uma campanha durante muito tempo para BMW, para falar de carros elétricos, no momento que estava surgindo os carros elétricos no Brasil, e aí tinha muita dúvida da população, né? Como é que funciona? Quanto tempo dura a bateria? O que eu faço com essa bateria depois? Então, a população ela precisava de informação. Só que o Native ele tem que ser associado a site list de qualidade, a um bom gerenciamento de entrega, e aí ele fazer sentido e não estar no ambiente e nem ser confundido com o ambiente de clickbait. E aí a gente tinha um CTR a gente chegou a CTR altíssimo de 8, 10% ali, que é uma coisa fora do normal da realidade, assim como a gente teve campanha de Nestlé, 5 formas de fazer um cupcake. Claro, tu entra nesse material e ele te leva lá para o ambiente da Nestlé, que de fato entrega a receita, entrega o que se propôs, mas obviamente na receita um chocolate 50% cacau da Nestlé que estava sendo lançado naquele momento. Então, assim, quando a gente entrega valor, quando a gente entrega relevância, aqui é um formato que costuma dar muito certo e casado, combinado com outras soluções também. A gente lançou recentemente uma plataforma de branded content, lançamos para o nosso time semana passada. Então, a Publi desenvolveu uma plataforma que a gente tem acesso hoje a mais de 78 mil sites de conteúdos. Então, a gente não está falando daí de native ads, a gente está falando de branded content mesmo, de sites de altíssima qualidade, e geralmente de uma forma muito mais barata, e essa é uma das vantagens da programática, o custo-benefício de investir nessas plataformas, de uma forma muito mais barata do que ligar diretamente para um Globo.com, Estadão, Folha, para negociar esse branded content, que costuma ser um produto de um altíssimo valor agregado, e ainda assim que nos traz uma dificuldade muito grande de conseguir capilarizar quando a gente tem que fazer esse contato, essa compra direta. Então, a mesma coisa acontece para vários outros players. O out of home, por exemplo, né? Quando a gente tem que comprar o out of home via programática, tem uma série de vantagens, eu vou chegar um pouco mais lá na frente, assim como esse branded content, que eu consiga ter acesso a esse inventário, em 24 horas colocar um material no ar e com um custo-benefício muito maior. Outra possibilidade que a gente tem também são campanhas de áudio, ambiente de podcasts, rádios online, plataformas de streaming. A gente tem Deezer, Spotify, tem sites que são agrupadores de rádio, então a gente consegue também selecionar somente o ambiente de podcast, a gente consegue segmentar de uma forma que a gente nicha essa audiência, e diferente do rádio ali tradicional, que a gente está falando com uma população maior, aqui a gente consegue segmentar mais por conteúdo e somando todas essas plataformas que eu estou trazendo para vocês, o custo-benefício me permite que a minha campanha, eu tenho uma campanha de 40 mil e ao invés de eu concentrar em um ou dois formatos, com esta mesma grana, o meu anunciante, o meu cliente, ele consegue pulverizar e estar presente em mais formas de contato. Porque hoje uma dor do nosso negócio, de todos nós, é essa fragmentação, né? Fragmentação da mídia e fragmentação da audiência, do interesse da audiência, do consumo. Então, a gente sabe que se concentrar num meio só, independente do meio, online, offline, a gente deixa de falar com muitas pessoas. Assim como se eu trabalhar exclusivamente campanhas de meios offline, eu posso estar entregando ali uma verba para falar com um grande público que eu poderia estar otimizando aqui. Então, esse custo-benefício, essa otimização de verba para conseguir complementar e contemplar mais canais é uma das principais vantagens, assim como o uso de tecnologias de inteligência artificial
para fazer otimização em tempo real, para fazer essa entrega de uma forma mais assertiva e mais pulverizada também. TV conectada é a menina do momento. Pessoal, assim, a gente também tem acesso a todas esses players que vocês estão vendo aqui na tela, a gente tem acesso através das DSPs, né? Então, a gente consegue hoje, o Netflix, por exemplo, que ele parece ser inacessível para muitos anunciantes, assim como no passado a TV aberta era inacessível, né? Tu tinha que ter um grande porte para conseguir anunciar em TV aberta. Essa compra direta com o Netflix, se a gente ligar lá e pedir para anunciar, tem que ter um investimento mínimo de R$ 150 mil, porque o time deles ainda é enxuto. Eles ainda estão mais focados no Eixo Rio em São Paulo, nessa operação de Eixo Rio em São Paulo, e aí a Publi se tornou um parceiro oficial deles, somos um dos 4 parceiros exclusivamente que eles têm no Brasil inteiro, para compra de Netflix de via programática com investimentos menores. Então, o que acontece? É uma parceria, inclusive, de leads. Qualquer cliente hoje que liga para o Netflix querendo anunciar com uma verba menor de 150 mil, eles direcionam para a gente trabalhar. Porque na programática, eu consigo fazer Netflix com 10 mil. Então, imagina, às vezes, a gente pensa que está muito fora da nossa realidade, da realidade do nosso anunciante, porque ele não tem... às vezes, 150 mil é a verba inteira de um semestre dele, ou de 3 meses, ou até do mês. Não tem como concentrar num só. Então, aqui a gente consegue fazer essa combinação de entregar o display, entregar o Google, que a gente também trabalha redes sociais, né? Todas as plataformas de Google, de Meta. Hoje eu estou focando aqui muito em programática, porque é algo que não está no dia a dia de vocês, né? Porque as redes sociais vocês já costumam operar direto, mas a gente também faz essa operação, entendendo que para vocês facilita muito o dia a dia se tiver esse parceiro, né? Como eu falei, esse parceiro que consegue resolver de uma forma ágil, solução 360, com inteligência e ainda sem custo nesse processo, né? Parece até um milagre, mas as taxas da Publi, a nossa forma de trabalho, ela está embutida ali na proposta. Então, os mesmos 50 mil, muitas vezes, que vocês fazem direto na plataforma para anunciante de vocês, terceirizando para cá, além de ter essa solução omnichannel, com a expertise que o time da Publi tem aqui, são 75 pessoas na casa e 50% dessa galera está com a gente há mais de 5 anos, já são mais de 30 mil campanhas rodadas. Então, essa expertise que a galera tem nas plataformas, nos formatos, nos segmentos, no que dá certo, no que não dá, consegue otimizar essa grana, minimizar vocês esse trabalho braçal do dia a dia, que é muito tempo que exige, cada vez mais, porque cada vez mais surge plataforma de ads, tudo é ads hoje, né? Qualquer site ali, e-commerce, qualquer coisa, já vê a oportunidade de trabalhar dados e vender anúncio. Então, cada vez o desafio é maior. Então, a gente consegue fazer todo esse serviço para vocês e vocês ficarem numa parte de gerenciamento, numa parte estratégica, numa parte de controle e deixar não só o manual para a gente, né? Não só o operacional para nós, mas também essa parte de inteligência estratégica, porque a gente entrega esse 360. Vocês precisam saber a dor e a verba do cliente. E a gente aqui, com base nas plataformas que a gente tem de histórico, de IA, que a gente desenvolveu muita coisa bacana já, de própria inteligência de mercado, a gente consegue também sugerir, olha só, Luana, com os teus 40 mil, com esse objetivo aqui, a gente sugere que vocês coloquem tanto no YouTube, tanto em Meta, tanto em programática, bota isso no Netflix, e a gente consegue fazer essa composição. Vocês só precisam trazer o briefing e aprovar o PI, e o resto é tudo com a gente, tanto do planejamento quanto do operacional. Agora, o Digital Out of Home também é um formato que a gente compra através de programática. E qual a vantagem, né, de comprar essas telas? Quando eu faço a compra direta, e aqui eu estou falando de inventário de Clear Channel, Eletromidia, JCDecaux, NeoH, os principais players do mercado. Quando eu faço essa compra direta, eu tenho que ligar para eles e eu preciso comprar o circuito todo, né? Então, muitas vezes esse circuito acaba tomando toda a verba de campanha do anunciante. Na programática, a gente consegue escolher não somente um fornecedor, a gente escolhe a tela que a gente precisa, não um fornecedor, não um circuito. Um exemplo que a gente já fez para uma grande instituição de ensino que estava vendendo cursos de pós-graduação para empresário, super nichado, a gente pegou todas as telas disponíveis que tinha na Avenida Paulista e na Faria Lima. E aí a gente está falando de muitos parceiros diferentes, telas de elevador, de praça de alimentação, de supermercado, de shopping, de rua, de ponto de ônibus.
Imagina, se eles fossem comprar todas essas telas com todos os fornecedores, eles não conseguiriam nem só escolher aqueles dois principais pontos, assim como provavelmente eles não teriam mais dinheiro para fazer nenhuma outra coisa, compor as suas campanhas com outras plataformas. Então aqui eu escolho, em vez de comprar o circuito Zona Sul inteiro do Rio de Janeiro, ali, Leblon e Ipanema, eu escolho a tela 1, a 18, a 27, segunda, quarta e sexta, só no período da manhã, que é quando a galerinha lá tá jogando futebol e eu quero vender a bola do futebol para eles. Mais uma vez, a gente está falando de otimização de verba e otimização de campanha em tempo real aqui. Aqui a gente tem alguns exemplos de tela e cada vez mais a gente está avançando, cada vez mais aumentando esse inventário. A gente tem dois parceiros aqui que a gente trabalha principalmente, que são DSPs de Out of Home. Então, eles pegam e fazem essa negociação com todas essas empresas e conectam essas telas na DSP. Existe uma conversa, né, uma conversa futura, assim, né, mas já é algo que está sendo desenvolvido em questão de hardware, que a gente vai avançar, e assim como a gente segmenta hoje a audiência por comportamento de consumo na internet, daqui a pouco a gente vai estar fazendo a nossa caminhada e esse outdoor aí, esse painel vai estar conversando com a gente de acordo com o comportamento que eu tive de consumo ali no meu celular. Então, a partir do momento que o hardware já começa a ser desenvolvido rapidamente, que o software já começa a ser desenvolvido rapidamente, a gente chega no hardware. A dificuldade hoje realmente é implementar essa tecnologia em todos esses pontos, mas em breve a gente já vai estar falando, inclusive, de mídia de rua de forma segmentada com base em comportamento da internet. Um exemplo bem legal aqui, que casa essa estratégia de out of home, que a gente costuma fazer bastante, assim, para feiras, eventos, lançamento de loja, promoção, inaugurações, é essa solução de mobilidade. A gente monta uma estratégia onde a gente pega os pontos de outdoor, por exemplo, que tem num trajeto, o cara passou pela loja do concorrente, ou foi em alguma feira, algum evento, a gente traqueou essa pessoa, a gente acompanha ele em pontos de outdoor, a gente manda push notification e a gente manda mídia display traqueado e a gente pega essa pessoa e consegue fazer uma comunicação com ela por muitos meses depois. Então, pô, vamos dizer um congresso aí, a gente vai num congresso, um RD Summit. O RD Summit, a Publi esteve lá na última edição, a gente tinha um stand lá, passaram 20 mil pessoas pelo stand, pelo evento do RD Summit, mas obviamente eu não consegui coletar 20 mil leads. O que eu fiz? Eu coloquei um PIN lá no evento. Então eu me comunicava digitalmente com todo mundo que estava lá, tanto por mídia display, quanto por push notification. Quem interagia com o meu material, eu já traqueava, e eu sigo me comunicando com essas pessoas até hoje. Eu sigo mandando anúncios da Publi, eu sigo mandando vantagens e ofertas, porque eu sei que aquelas 20 mil pessoas que estavam lá são 20 mil pessoas que muito provavelmente têm interesse e podem fazer negócio comigo. E assim a gente fala de feiras de supermercados, né? Enfim, como eu falei, é uma estratégia muito utilizada aqui por nós, para os nossos parceiros, para lançamento de loja, né? Nova unidade de supermercado. A gente faz um mapeamento de concorrência, a gente manda oferta e a gente faz esse traqueamento aí de percurso. Então, resumindo, pessoal, quando a gente fala em mídia programática, a gente fala em 3 pontos principais, assim: tecnologia em gerenciamento de mídias, de audiências e de inteligência. Porque a gente tem um inventário muito maior, a gente consegue ter camadas de tecnologia que nicham muito mais a audiência que a gente está falando. Por exemplo, campanhas para pessoas com cabelos cacheados, né? Então, a gente consegue encontrar esse nível de granularidade das segmentações dentro da plataforma, porque não é só a audiência que ela tem ali, ela tem audiências de terceiros, ela tem plataformas de dados de terceiros. A gente tem uma parceria muito legal também com uma empresa de dados que trabalha forte o B2B, que é uma dor que a gente tem, né, de encontrar esse público na internet. Então, a gente tem segmentações que eu falo com pessoas que são donas de barcos, que são donas de aviões particulares, ou que são cadastradas no CRM como dermatologistas, especialidades de médicos. Então, assim, tem cada vez mais a gente está avançando nessa questão de granularidade de dados e audiência, e tudo isso contando com muita inteligência e otimização em tempo real, garantindo que a marca esteja associada a um ambiente saudável, que tenha de fato visibilidade nos seus anúncios,
que a gente consiga, em questão de milésimos de segundo, identificar fraude e blindar uma fraude. O Brasil é o segundo país que mais contém fraude na internet. Uma bem comum, por exemplo, é, atrás de um banner, ter outros 10 mil banners. Isso é uma das mais corriqueiras, assim. Então, no teu relatório, aparece maravilhoso, que foram 1 milhão de impressões, 10 mil cliques, mas na verdade tinha bots por trás que multiplicou essas impressões e esses números de cliques sem mostrar para ninguém. E isso a gente não consegue identificar. A gente, né, agência operando diretamente num GDN, por exemplo, não consegue identificar se não tiver um ad server ali conectado na campanha. Então, tu é obrigado a acreditar no parceiro que está gerenciando a mídia para ti. Por isso a importância também desses dashboards conectados via API nas plataformas e que sejam alimentados em tempo real. Então, até uma pergunta super importante sempre para fazer para qualquer parceiro. Como que vocês alimentam esse dash? Como que vocês me apresentam o resultado? Da onde vem esse dado? A gente não consegue, a gente, como eu falei, né, a gente tem que confiar no parceiro, mas dependendo do nosso nível de conhecimento, a gente consegue ir avançando nas perguntas para ir minimizando as possibilidades da gente ser enrolado. Essa é a verdade, assim, porque é muito fácil a gente enrolar na compra online, né? Assim, porque um zero a mais, um zero a menos, num Excel, num PDF, é muito fácil da gente colocar. Então, não dá para aceitar somente relatório em PDF ou no Excel depois que acaba a campanha, e isso ainda é muito comum. A gente precisa acompanhar na unha, no dia a dia, o que está acontecendo, para a gente poder garantir que ao final da campanha a gente tenha entregado o que a gente se comprometeu lá na parte de planejamento. Porque dentro da proposta vem todos os KPIs já estimados. Quantas impressões, o indicador, quanto que vai ser o CPC, o CPL, o CPA, enfim, né? Independente do objetivo de campanha, a gente tem toda uma estimativa de entrega. Então, o dever do parceiro é chegar ao final da campanha entregando o que ele se comprometeu. E então, assim, pô, quando a gente vê um relatório só no final da campanha, o que a gente pode fazer a respeito dela, né? Nada, porque a campanha já acabou, tente outra vez. Então, assim, para vocês poderem fazer uma compra segura, no mínimo, esse dia a dia em tempo real tem que ser uma exigência aí forte de vocês. E aí as principais diferenças, né? Porque muita gente escuta isso, não faço programática porque eu já faço mídia display no Google. Mas são coisas muito diferentes, apesar de existir o mesmo formato. Então, aqui eu já falei para vocês que a mídia programática não é só a mídia display. Mídia display é um bracinho, um canalzinho da estratégia ali do que a gente entrega, do que a gente pode fazer. Mas, quando a gente fala de... Vamos comparar, então, só display com display. Display e vídeo, no caso. Em fazer direto via Google ou fazer via programática. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Aqui a gente traz as 4 principais diferenças. Inventário. Então, o inventário da DSP, ele é muito maior, porque o Google, ali, o GDN, ele é uma ad network, que tem um inventário ótimo, muito bom, mas que é o inventário dele. Na DSP, a gente tem o dele e de mais vários outros. A audiência, que a gente tem dentro da DSP, mais segmentações, mais qualificações e mais dados de terceiros também, não só audiência de Google, mas audiência de Google e de várias outras plataformas que vendem dados. Acabei de mencionar aqui uma para vocês que trabalha muito forte o B2B, por exemplo. Qualificação, que a gente tem ali possibilidades tecnológicas muito maior dentro da DSP, disso que eu estava falando, de otimização, de viewability. Hoje tem um dado muito forte da Comscore, forte, eu digo impressionante mesmo, que segundo a Comscore, 50%, 49% das impressões em display que são rodadas na internet, elas não são vistas por ninguém. E como que isso acontece, né? No momento que eu carrego um site, né, que eu entro globo.com e carrega, ele carrega o site inteiro para mim. E aí tem banners ao longo de toda a página. Eu, Luana, tenho um comportamento que eu clico na primeira matéria e já saio daquele ambiente. Então carregou todos os banners, carregou todas as informações e eu não vi, eu só vi o primeiro. Então, assim, 50% é muito dinheiro para a gente jogar fora. Na DSP, a gente tem ali configurações de viewability que a gente consegue ter uma média de 90% de visibilidade. A gente controla isso muito forte aqui dentro da Publi, a gente sempre faz uma média das visibilidades da nossa campanha, às vezes está em 90%, às vezes 87%, às vezes 93%, e aí que a gente vê realmente a questão da otimização de verba.
E a gestão e otimização também é uma grande vantagem, que a gente tem mais tecnologia ali dentro para acompanhar em tempo real e fazer manobras que a gente garanta o sucesso da campanha até o final. E as manobras, muitas vezes, é tirar a grana de uma plataforma e botar em outra. Porque vamos lá, eu configurei uma campanha de display vídeo. Não está entregando bem, ou para certa audiência não está indo muito bem. Vamos pegar essa grana desse vídeo, então vamos jogar lá no YouTube, ou vamos jogar lá no TikTok, ou quem sabe a gente pega essa grana que tem aqui que não está entregando bem e bota no Netflix agora. Vamos testar outras plataformas. Então a gente tem essas possibilidades muito maiores aqui. O próprio Google entende que dentro dessa tecnologia, dentro dessa DSP, a gente tem muito mais robustez. Tanto que a melhor DSP do mercado é a do Google. Porque ele tem o GDN, que é democrático. Hoje, graças a isso, né, a gente tem uma presença digital de qualquer empresa hoje pode anunciar no Google. Então, a gente permitiu ali, o Google permitiu que o cara da banca do cachorro-quente ali consiga fazer campanha, consiga atrair mais gente para sua banquinha, o barbeiro, o cabeleireiro. Então, democratizou a mídia digital. Mas, a partir do momento em que a gente tem uma... E não, eu ia dizer verba maior, mas não necessariamente verba maior, porque vocês viram ali que com 5 mil dá para fazer campanha. Mas a partir do momento em que a gente necessita de mais inteligência nesse processo, faz todo sentido que a gente saia de GDN e vá para essa DSP. E aí eu vou trazer um exemplo bem clássico disso para vocês, né? Porque, naturalmente, o CPM do GDN é mais barato, né? Porque tem menos tecnologia, tem menos visibilidade, tecnologia antifraude, e de segmentação, e de gestão e otimização. Então, é natural, a cada configuraçãozinha, a cada checkzinho que eu vou dando na DSP para incluir tecnologias e dados extras, vai aumentando centavinhos ali do CPM. Mas, vamos lá. Se a gente tem aqui, ó, vamos com uma proposta de 10 mil reais, tanto em GDN quanto em DSP. No GDN, a gente consegue 5 milhões de impressões. DSP, 3 milhões. CPM aqui está R$2, aqui está 13,33. Só que aqui eu tenho uma visibilidade de 50%. A gente consegue chegar em 90%. Então, na verdade, o CPM visto, o vil CPM, aqui é R$4, aqui é 13,70. Ou seja, é mais barato. Sabe o barato que sai caro? O custo-benefício de fazer numa DSP é muito maior. Mas vocês não precisam ter o acesso da DV, aprender a trabalhar em DSP, porque realmente não é uma ferramenta muito intuitiva, ela é uma ferramenta complexa de se operar mesmo, exige um nível de experiência bem alto, mas vocês não precisam mergulhar nisso, né? Vocês têm parceiro hoje que faz isso para vocês. E essas verbas, essa taxa de gestão e operação, ela sai ali do valor de mídia, não sai do bolso da agência, bem pelo contrário, a agência economiza tempo, economiza recurso, economiza às vezes de ter que contratar mais tantas pessoas para atender uma demanda que está crescente, se Deus quiser, e permite que vocês consigam crescer, escalar em negócios, em campanha, em número de anunciantes, focar nesse crescimento da agência enquanto a gente faz esse trabalho aqui para vocês. Então, assim, é uma vantagem financeira e operacional muito grande para as agências, né? Então, vocês têm mais escala e menos operação com um time sênior, que traz para vocês inteligência de dados, planejamento estratégico, esse gerenciamento multiplataformas e uma celeridade muito grande na operação. Porque o que acontece? Como a gente opera ali mais de 800 campanhas por mês para 300, 400 clientes diferentes muitas vezes, a gente já tem um nível de relacionamento com as plataformas que ele é direto. Então, a gente tem um atendimento lá, muitas vezes que ele é pessoal. Então, pô, e eu digo, né, às vezes é no momento do BO que a gente vê a importância do parceiro. Porque, assim, tô com uma campanha rodando no TikTok, travou, tive problema, bloqueou, não sei por quê. Até a gente conseguir falar com alguém no TikTok, mandar um e-mail, aí entra num SLA de 3 dias para eles olharem o teu e-mail, eles respondem, e daí já ganha um novo SLA de mais 2 dias para dar o retorno de novo. E quando vê, a campanha tinha 2 semanas e a gente já perdeu 10 dias tentando resolver o BO. Aqui o BO é nosso, né? O problema é com a gente. Então, a gente tem um SLA no nosso Customer Success padrão de 24 horas, mas todo mês a gente acompanha quanto tempo a gente demora para dar retorno para os nossos clientes. E não costuma passar de 2 horas e 40. Mês passado ficou em 1 hora e 20. Então, imagina, tu tá com um problema na tua campanha, em 1 hora, no mínimo, tu tem um diagnóstico do que está acontecendo. E tem alguém que vai buscar resolver esse problema para ti. E a gente se envolve tanto que muitas vezes até o problema que não é de campanha e é da conta do anunciante, a gente ajuda a resolver
porque tudo isso envolve essa senioridade aí, essa consultividade, porque quanto mais livre ali, quanto mais possibilidades a gente tem, mais fácil a gente gerenciar nossas campanhas também. Pessoal, esse era o conteúdo aí por cima que eu queria trazer de mídia programática para vocês. Tem muito detalhe, a gente, se vocês quiserem me procurar, enfim, para saber mais coisas, ter outros treinamentos, entender mais no detalhe, a gente está super à disposição. Esse QR Code aqui é da Abrad para vocês avaliarem, se precisarem mandar mais perguntas, mais dúvidas também. Mas a Publi, ela tem o Publi Advertising Academy, que é o nosso braço educacional. A gente tem muitos treinamentos que a gente faz online, que a gente faz em company, muitos treinamentos que a gente monta sob demanda também para os nossos anunciantes. Então, e é totalmente gratuito, porque a gente entende que é com educação e com aculturamento de mercado que a gente faz negócios. Então, contem com a gente também para qualquer dúvida e qualquer necessidade de vocês. Podem entrar em contato comigo, tem os meus contatos aí, mas também tem o nosso portal ali que vocês podem falar e deixar lead para o pessoal entrar em contato. Mas o importante é a gente aqui agora esclarecer um pouco do que é isso e plantar essa sementinha em vocês para vocês entenderem aí que é para todo mundo e que a gente pode granularizar e acertar cada vez mais, assim, num momento cada vez mais desafiador para nós também. Beleza? Obrigada a todos pela atenção. Se tiver dúvidas, eu não sei se tem dúvida no chat também, estou aqui disponível. Legal, Temos Luna, dúvidas? vamos dar uma olhada? Acho que tinha uma dúvida, não sei se você já respondeu. Acabei de ver do Netflix aqui, né? Se a gente consegue fazer segmentação com corte estado, sim. A gente consegue fazer nacional, estado, cidades já. No início, o Netflix só deixava nacional, né? Porque o inventário ele era menor, agora já cresceu bastante. Então dá para segmentar até a nível cidade. E tem várias outras segmentações também, assim, de interesse, de conteúdo. Então a gente tem um Media Kit bem completinho do Netflix que a gente pode mandar. Eu não sei quem foi a Thalita que mandou um coraçãozinho que perguntou, Thalita Borges. Thalita, a gente tem um Media Kit que a gente pode mandar e fica bem todas as informações para ti, tá? Muito Que bom, mais? Luna. O que mais? Não sei, Então, vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida. Vamos aproveitar agora alguns minutinhos. e às vezes as dúvidas vão surgindo depois também, assim, né, Paula? À medida que vai abrindo a mente para isso, Sim, vai começando a mergulhar, vai surgindo dúvidas. Então, a hora que vocês precisarem, nosso canal é direto. A gente também está ali nos grupos da Abrad, né? Estou presente ali no grupo também. Então, fiquem à vontade para nos procurar sempre que necessário. legal. E vocês podem usar também essa pesquisa de satisfação ali. Geralmente também quem participa manda alguma pergunta quando tem ali para quem palestrou, né? Para a própria Luana aqui no caso, podem ficar à vontade. A gente encaminha e ela responde via e-mail, enfim, conforme Claro, vocês preferirem, qualquer canal. Então, acho que é sempre. isso, Luana. Super obrigado aqui por trazer o Eu que conteúdo. agradeço. Esse é um tema que não vai esgotar, né? A gente vai ter que tratar isso com muito mais frequência, sempre, Só né? aumenta, só aumenta. As possibilidades dentro da DSP só crescem, cada vez mais plataforma, cada vez mais tecnologia, e a IA aí, nesse caso, vindo como uma grande aliada também para nos ajudar a dar mais celeridade para as coisas. E é isso que a gente traz aqui para dentro, assim, para a cultura da nossa empresa, assim, a gente fala em IA para a gente conseguir fazer melhor e mais rápido muita coisa que antes a gente demorava 24 horas para fazer, hoje a gente consegue fazer em 20 minutos. Então, vale a conversa. Muito bom, muito bom. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado, Luana. A gente segue Eu que juntos. agradeço. Eu que agradeço, pessoal. Obrigadão, tá? Até mais. Até mais. Obrigado pela participação de todos. Obrigada.